E aí pessoal, beleza? Aqui é a Romero e hoje eu vou falar para vocês sobre a adubação e sobre a floração das orquídeas. Eu recebi uma mensagem aqui esses dias atrás da Ana Machado e ela me perguntou aí que ela queria um adubo para floração. E eu poderia chegar aqui simplesmente dar aí um monte de adubo, falar um monte de coisas, porém eu devo lembrar vocês que as orquídeas não funcionam dessa forma. Então as orquídeas elas precisam de ter idade, precisam de às vezes temperatura, às vezes ela precisa de iluminação. E assim, é bem complicado essa parte de flores, porque flores das orquídeas é na verdade um bônus. Então se você tem uma orquídea aí e ela te deu flor, então considere que esse aí é um bônus da orquídea, porque se a sua orquídea está bonita, está bem enraizada, já é o suficiente aí para gente que gosta de orquídeas. Então as orquídeas, a floração na minha concepção assim, ela é bônus, porque nem sempre sua orquídea vai estar florida e algumas orquídeas ainda assim não vão florir devido a alguns particularidades. Por exemplo, algumas precisam de tempo, né? Ou seja, a época de floração dela precisa ser específica naquela época, a temperatura precisa ser específica, enfim, são vários os critérios. Dá uma olhada aqui, ó. Nossa orquidária não tem muita floração, mas finalmente estamos conseguindo aqui vir algumas florações e tá vindo aqui principalmente as Denfal, vão começar a florir todo mundo agora. Mas as Phalaenopsis também tá na época de floração delas. Olha que belezura essa daqui. Mas é o que eu falo para vocês, a floração ela é um bônus, por isso que no meu orquidário aqui, quando vem flores, eu não aumento o preço, porque independente de ter flores ou não, o que eu gosto de ver é orquídea bonita, principalmente aí orquídea sem manchas, né? Apesar de que esses dias atrás estava bem manchado as minhas orquídeas, por conta de uns ácaros que começou a atacar elas aqui, e olha aí que belezura, tá vindo dois cachinhos aqui, essa daqui é uma mini, né? Eu vou colocar a foto dela para vocês aí, mas ela é bem bonitinha. Mas é o que eu falo para vocês, a floração das orquídeas, ela é bônus. Então se a sua orquídea floriu, então considere que a sua orquídea aí, ela é um bônus. Eu tive esses tempos aí, algumas orquídeas aqui que não floria. Essa daqui é uma chocolate, não vem floração já faz um tempo. E eu tenho umas outras aqui, que são as chuvas de ouro. E acredite, tem 5, 6 anos que elas não florem aqui. Isso porque na época eu picotei bastante ela. Aconteceu de picotar bastante ela e ela raquiteou, ou seja, ela ficou bem raquítica, bem fininha. Tanto é que esses bulbos dessas aqui, ó, fica igual o bulbo daquela outra lá. E ela não flore já tem 5, 6 anos. E assim, só porque eu fiz esse procedimento, ela não veio mais floração. Ah, mas minha orquídea tá bonita, minha orquídea tá topzera e ela não vem floração. Essa é uma pergunta que muita gente fala, porém as pessoas não se dão conta aí do tipo de orquídea. Por exemplo, essa daqui é uma Dendóblio. Ela, ó, tá uma toceira muito bonita, essa aqui eu ganhei do seu Raimundo, um amigo nosso aí. E apesar dela ficar bonitona assim e toda jeitosa, ela não vai florir. Ela não vai florir por quê? As Dendóblios, algumas das Dendóblios, elas precisam de ter temperatura de 10, 15, 20 graus no máximo aí para elas poderem vir em floração. Assim como a Cimbídio, assim como a Sapatinho, assim como algumas outras. Então elas não vão florir na nossa região aqui, porque a nossa região aqui é muito quente. Aqui no estado de Rondônia, aqui no estado pra cá, na região norte aqui, é muito quente e elas não vão florir. Então infelizmente, apesar delas ficarem bonitonas, olha aqui outros exemplos. Tem aqui uns exemplos, ó, e eles não vão florir. E se florir também vai vir uma florzinha ou duas e não vai ser assim aquela floração abundante. Olha só, essa daqui é outra chuva de ouro que eu picotei ela naquela época e ela tá toda com os bulbinhos raquíticos aqui. Agora que ela começou a se recuperar, mas ela não veio floração já tem 5 anos. Então assim, a sua orquídea ela precisa de tempo, ela precisa de estar aí adulta, né? No caso aquela minha ali estava adulta, mas como eu picotei ela, ela voltou à idade de bebê. Então ela acabou voltando a ser bebezinha. E ela precisa de idade, ela precisa de adubação, ela precisa de rega
A rega precisa ser controlada também e ela precisa aí de temperatura para ela poder vir floração. Como eu falo sempre, floração das orquídeas ela é bônus, então por isso que no nosso orquidário aqui eu não cobro mais caro quando a orquídea está florida. Tanto é que eu sempre falo, floração é sempre bônus. O interessante é que a sua orquídea esteja saudável, que ela esteja aí com folhas e raízes bonitas, né? Porque se ela tiver com raizona bonita aí, você vai saber que a sua orquídea ela tá top, ela tá bonita, ela tá interessante. E olha aí, ó, todas elas na bolacha aqui, ó, estão crescendo. E assim, eu não me preocupo com floração, porque eu sei que a floração mais cedo ou mais tarde ela vem. Mas dá uma olhada aí como é que elas ficam bonitonas aqui, ó. Muito legal elas assim. Mas floração mesmo aqui a gente quase não tem. Mas eu não fico desanimado porque eu sei que floração ela é uma consequência aí do seu cultivo. Se você tem um cultivo aí bem legal, consequentemente você vai ter floração no futuro. Você vai ter floração na época dela. Porque não adianta nada eu chegar aqui e querer que uma bichinha dessa daqui venha floração. Essa aqui tem cerca de 1 ano que a gente tem ela aqui no orquidário. Elas estão crescendo aqui 6 meses a 1 ano. E olha só, eu vou querer que uma bichinha dessa aqui venha floração? De jeito nenhum. Ela vai levar pelo menos aí mais uns 2 a 3 anos para ela vir floração. Mas é aquela coisa, né? As pessoas querem que o adubo resolva o problema delas. E aí tem alguns vídeos por aí que as pessoas dizem, use isso, usa aquilo, usa água de não sei o que, água de batata, água de arroz, água de feijão, água... Enfim, vai fazendo aquela salada de fruta que não é assim. Eu assisti um vídeo há um tempo atrás que eu estava falando sobre como que funciona o cultivo das orquídeas lá em Ulambra. E lá em Ulambra eles têm toda uma técnica especial, o orquidário lá é todo fechado, todo vedado para não ter infiltração de luz externa. Eles têm a própria luz deles, eles têm a própria rega, eles têm a própria temperatura que eles controlam. E uma coisa interessante que o cara que está dando a reportagem falou, é que sair duas hastes ou mais em cada planta, não é sorte, é técnica. Então eles têm a técnica para fazer isso, e assim, eles controlam a rega certinha, eles controlam a adubação certinha, eles controlam a temperatura certinha que eles querem, e eles controlam basicamente tudo. Além disso, eles dão 18 horas de luz para as plantas deles, porque ela precisa de 18 horas para ela crescer, desenvolver e sugar os nutrientes, e 6 horas para ela fazer a fotossíntese, ou seja, para ela sintetizar esse nutriente que ela conseguiu, né, para fazer isso virar açúcares e tudo mais. Então assim, são 18 horas de luz e 6 horas de sombra, né, ou seja, de escuro. Então a nossa aqui, ó, ela é toda no tempo. Então se der uma chuva, se der uma queda de temperatura, se der um aumento de temperatura, todas elas estão aqui no tempo e não tem como a gente controlar isso. Já lá em Ulambra é diferente. Eles têm a técnica, eles têm o jeito certinho, as estufas certinho, por isso que é chamado de estufa. A nossa aqui não é estufa, a nossa aqui é apenas um pergolato, aí vamos dizer assim, onde é que temos as orquídeas, e é basicamente isso. Então aqui nós estamos à mercê do tempo e também à mercê da natureza. Então temos um pouco de controle, mas nem tanto. Então se você quer suas orquídeas floridas, então crie uma estufa. Aí você vai controlar a rega, vai controlar a adubação, vai controlar a temperatura. E aí a iluminação é a principal parte. Aí você vai ter uma floração exuberante aí que vai ajudar suas orquídeas a se desenvolver cada vez mais. Mas no nosso caso aqui, que a gente não tem esse controle, ficamos à mercê da natureza e precisamos contar aí com a sorte. No caso, a nossa aqui é puramente sorte, porque se a orquídea não tiver na temperatura certa dela, ela não vai florir. E se ela não tiver também no ambiente, na época de floração dela, ela também não vai florir. Mas essa é uma dica para vocês aí que está querendo fazer suas orquídeas florirem apenas com adubação. Isso aí não é verdade. Então eu poderia muito bem chegar aqui e dar uma lista de adubos e tá tudo certo. Mas não, a gente aqui tenta sempre manter o que é certo, né? Então ela não vai florir se não for na época dela florir. Mas é isso aí, fica aí a dica. Desse lado aqui nós temos um vídeo bem legal do nosso canal aqui, desse outro lado tem toda a nossa playlist. Valeu e até a próxima.